paz e luz, muita luz no teu caminho. E vamos continuar com a leitura do livro de Mateus, capítulo 19. Esse livro de Mateus, capítulo 19, é um pouco polêmico, que fala sobre a questão do divórcio, né? Mas vamos ler o texto e vamos explicar, dentro das nossas limitações, o que nós entendemos do texto a seguir, tá bom? Tá aqui a Bíblia. Eu gosto sempre de pregar com a Bíblia da minha esposa, né? Não sei porquê. Aqui é a Bíblia da minha esposa, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Diz assim: Jesus atravessando o Jordão. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no uma grande multidão e curou-as ali. Então Jesus era seguido por uma grande multidão. Você também é seguido por uma multidão, sabia? Por isso que quando você faz uma coisa, quando você olha ao seu redor, tem mesmo muita gente fazendo. As pessoas estão sempre olhando os outros. E você é alvo de muitos espias. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma multidão, grande nuvem de testemunhas. Então, o que você faz ou deixa de fazer está sempre sendo observado por muita gente. A questão do divórcio, diz assim, ó, versículo 3 do capítulo 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha, do jeito que os fariseus experimentavam Jesus, testavam para ver se Jesus cairia em algum erro, da mesma forma são algumas pessoas. Estão sempre tentando fazer você falar uma besteira, dizer alguma coisa, para você dizer e ele apontar para você. Entendeu? Já houve vários casos em firmas. Mulher diz isso, tal. Quando a mulher diz, vai direto para o patrão. E o patrão: você diz? Eu disse. Está despedido. Quer nem saber. Então, tem pessoas que experimentam a gente e depois colocam a gente em situações difíceis. Eu me lembro quando era jovem, eu trabalhei numa firma onde vendíamos carnes de bode. Carnes de bode aqui na Paraíba. Uma carne muito boa, né? Carne de carneiro. E nessa firma eu participava das reuniões com o chefe. E um dia eu cheguei para uma menina e disse: olha, eu vou para a reunião, vou para a capital, porque a gente tem uma reunião lá com o chefe, o patrão, né? E ela disse: tá bom. Aí eu fui. No outro dia de manhã eu já estava lá na firma trazendo carnes. Eu dirigia o caminhão, né? E essa menina disse: o que foi que o chefe falou? O que ele disse? Aí eu falei: não, ele pediu o segredo. Ele pediu o segredo, então não posso dizer. Olha, diz pra mim, confia em mim. Eu não sou como as outras pessoas. Pode confiar em mim. Aquela menina disse tão sério que eu olhei e disse: não, aí daquela rodeada, né? Disse: pois bem, o patrão, ele disse que vai colocar um sistema de cotas. Então cada supermercado vai ter que vender X quilos de carne de cabrito. Se não vender, ele vai tirar. Foi realmente o que ele disse, né? E ela ele falou, mas não conta pra ninguém, tá certo? Mas eu acho que isso nem vai funcionar. Aí ela disse: tá bom, conto não. Aí eu peguei o caminhãozinho e fui para um lugar chamado Serra Branca, aqui no interior da Paraíba, que é muito distante, dirigindo com sono e tal. Quando eu cheguei lá, o patrão liga pra mim: você tá doido, rapaz? Eu digo: o que foi? Você foi dizer pra menina do supermercado de Campina Grande que vai ter cota? Eu tinha dito. Eu fiquei: não, mas isso é segredo, você não vai colocar cota mesmo? Eu falei, né, pra ele. Mas eu disse que não era pra dizer. E por isso a menina cortou a mão na serra. Quer dizer, ela cortou a mão na serra, serrando o bode, né? Ela cortou o dedo, feriu o dedo, né? E logo ela disse que estava muito preocupada porque eu tinha falado que ia ter uma cota. E realmente ia ter uma cota e não era escondido. E isso me complicou seriamente com a direção da empresa
E eu nunca mais esqueci. E quando alguém chega para mim e diz, olha, eu não sou como as outras pessoas, eu já fico até com medo. É verdade. Então você tem que ter cuidado para não cair nesse conto do vigário, onde as pessoas chegam, dão uma de bonzinho e estão testando você, né? Estão testando você, e se pegar você numa falha, eles vão detonar. Vão detonar. Olha bem. Então eles fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus. Então eles estavam fazendo isso para experimentar, provocar o Senhor Jesus. Porque existia na escola rabínica duas alas. Uma que só poderia repreender ou separar da mulher se houvesse adultério. A outra questão, o outro rabino acreditava, que eram duas correntes filosóficas que existiam na época, acreditavam que qualquer motivo era motivo para se repudiar a mulher. Qualquer motivo. Jesus, ele ficou com esse primeiro rabino, né? Ele era o rabino. Era mestre. Jesus era mestre. Judeu não chama o outro de mestre sem ser mestre, não. Não é brasileiro, não, que basta o cara ter dinheiro que vira doutor, né? Só é mestre quem é mestre. Então Jesus era mestre formado, rabino formado, e temos prova disto. A capa que Jesus usava era usada pelos rabinos, era uma capa sem costura e caríssima. Essa capa, ela só era dada a quem era mestre. Era como se fosse uma toga, né? Então vamos continuar aqui. Então, outra observação sobre o divórcio. Naquela época só falava em divórcio partindo do homem. A mulher não poderia rejeitar o homem, né? Só o homem rejeitar a mulher. Então diz assim: então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e tornar-se-á os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí ele falou, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu repudiar a mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Disse-lhe os discípulos: se é assim, se é nesta condição, um homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Os discípulos acharam pesado, né? A mulher pode ser o cão, mas não adulterou, não dá para separar. Aí Jesus falou, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles que é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Aí ele terminou o assunto sobre o divórcio, né? Deus é contra o divórcio. A Bíblia chega a dizer que Deus odeia o divórcio. Ele não gosta. Poucas coisas na Bíblia falam que Deus odeia. Uma delas é o divórcio. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 citações mostrando que Deus odeia algo. E uma dessas 3 é o divórcio. Deus não quer o divórcio. Deus quer que a pessoa viva e viva em paz. Satanás quer separar, quer brigar, quer fazer com que a briga aconteça. Mas Deus quer que viva em paz e viva bem, né? Isso também aqui não tem nada a ver com aqueles casamentos que Satanás destruiu. Porque acredito eu que todas as pessoas têm uma chance de recomeçar novamente. Ou seja, através de algo, de alguma coisa, até da pessoa mesmo, Satanás destruiu o casamento. Por que não essa pessoa tentar reconstituir um casamento novamente, né? Aí no caso, é outro caso que eu vou gravar um vídeo só para isto, tá bom? Então, trouxeram então algumas crianças para lhe impusesse as mãos e orasse.
mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali, e eis que alguém aproximou-se e perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, era um jovem: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus falou: olha, guarda os mandamentos, é simples. Quer entrar na vida eterna? Guarde a Bíblia, guarde os mandamentos de Deus. Aí diz assim: e eles perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso observo, e ainda o que me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele é muito rico, né? Mas aí ele apelou: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse: obedeça os mandamentos. Ele ainda apelou: quais? E Jesus falou: não matarás, não isso, não aquilo outro. E ele ainda conseguiu: tem mais alguma coisa para fazer? Aí Jesus falou: olha, bem, se você quer, então você vende tudo que você tem e me siga. Jesus queria transformar ele em um discípulo, mas aí ele viu as propriedades dele, que eram muitas, e não quis seguir ao Senhor Jesus. Então Jesus e os seus discípulos, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ou seja, um cara amante da riqueza, né? Tem muita gente rico que ele é humilde de espírito, que ele não deixa a riqueza dominar o coração dele. E enquanto tem alguns pobres que só tem uma bicicleta, vive tão orgulhoso, só pisa no chão porque é o jeito. Diz assim: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então é um fundo de uma agulha, porque existe um local chamado agulha, que era o lugar onde cobrava os impostos. Você ia colocando o animal ia entrando num corredor estreito até onde não podia passar mais. Ali eles tiravam e viam qual era a mercadoria e cobravam o imposto daquele animal. Era chamada agulha. Mas existia o fundo de uma agulha. Ali, o que Jesus fala aqui é um fundo de uma agulha mesmo. Aí o que aconteceu? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Senhor, assim quem pode ser salvo? Então Jesus, fitando neles os olhos, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que seguirdes, quanto a esta geração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos. Muitos primeiros serão os últimos. Então aqui o capítulo 19 terminou e vamos agora para o capítulo 20. Amém?